Pedro, o homem que andou sobre as águas, mas pouco tempo depois sucumbiu à sua própria incredulidade e começou a se afogar. O homem que recebeu de Deus a revelação para dizer que Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas pouco tempo depois foi usado pelo diabo para servir de pedra de tropeço para Jesus. O homem que disse que estaria com Jesus em qualquer situação, mas pouco tempo depois o negou 3 vezes. Com apenas esses 3 eventos da vida de Pedro, já fica claro que ele era uma pessoa impulsiva, contraditória e covarde, mas que também tinha ousadia, força e determinação. Esse é o retrato do apóstolo Pedro, um ser humano inconstante, um ser humano que por muito tempo achou que fosse capaz de servir a Jesus com suas próprias forças. Um ser humano que pensou que poderia ser útil para Deus pelo que ele era. E sabe o que mais me intriga na história de Pedro? Eu me vejo dentro desse homem. Na verdade, Pedro é o retrato do ser humano, um homem inconstante que ainda precisava ser transformado por Deus. O nome de nascimento de Pedro era Simão. Ele nasceu na cidade de Betsaida, era filho de Jonas e irmão de André, outro discípulo de Jesus. Pedro ainda era casado, pois Jesus curou a sua sogra de uma febre bem forte. Não há relatos bíblicos que assegurem que Pedro era o único discípulo casado naquele momento, ainda que somente conste no período da vida de Jesus o registro de Pedro como casado. Pedro ainda era um pescador profissional junto com seu irmão André. Eles pescavam no Mar da Galileia, que ficava bem próximo da cidade que eles moravam, Cafarnaum. Isso mesmo, embora Pedro tenha nascido em Betsaida, ao longo da vida ele acabou se mudando para Cafarnaum, que foi o lugar onde provavelmente Jesus chamou Pedro pela primeira vez. Nesse momento, pense um pouco como deveria ser a vida de Pedro antes de conhecer Jesus. Um homem inconstante, impulsivo, talvez até propenso a entrar em algum tipo de confusão devido à sua forma de ver o mundo. Um homem talvez cético. Seu irmão, por exemplo, era um dos seguidores de João Batista, mas Pedro não era, talvez porque não considerasse muito as palavras de João naquele momento. Então, quando André, seu irmão, o apresenta a Jesus como o Messias que o povo judeu tanto esperava, Pedro começa a seguir Jesus. Pedro provavelmente compartilhava a mesma visão do povo judeu naquela época sobre o Messias. Um líder político queria libertar Israel da dominação romana. Então, é nesse cenário que Simão Pedro começa a seguir Jesus. Talvez, dentro da sua cabeça, ele pensasse: bom, se eu for um bom seguidor do Messias, ou talvez o líder dos seguidores do Messias, e eu tenha bastante importância nesse mundo, talvez eu ocupe um cargo bem importante no governo de Jesus. Eu acho que isso pode ser uma boa oportunidade para mim. Isso não está na Bíblia explicitamente, mas pense aí, não é esse exatamente o pensamento que eu e você teríamos? Ser um seguidor de um grande líder, um homem que poderia governar o seu país? Você teria poder, riquezas, fama, mas Pedro ainda não tinha entendido o que Jesus veio fazer no mundo. Com o passar do tempo, Pedro e os outros discípulos foram vendo todos os grandes milagres que Jesus operou nesse mundo. Curas de doentes, expulsão de demônios, multiplicação de pães e peixes, andar sobre as águas. Até mesmo Pedro conseguiu começar a fazer isso, até que a sua incredulidade falou mais alto. Como discípulo, Pedro era claramente um líder para os seguidores de Jesus, o porta-voz deles. Pedro ainda fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus, junto com os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Ele viu a transfiguração de Jesus. Quando Jesus pergunta quem eles achavam que ele era, foi Pedro também que deu a resposta correta, mas Jesus tratou de deixar bem claro para ele naquele momento que a resposta dele não tinha sido mérito próprio, mas que tinha sido revelada pelo próprio Deus. Mas pouco tempo depois, esse mesmo Pedro, que tinha sido utilizado por Deus, agora é utilizado pelo diabo para afastar Jesus da cruz. E é nesse momento que Jesus revela o verdadeiro caráter de Pedro até aquele momento. Jesus diz que Pedro não pensava nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Ou seja, Pedro não queria ver Jesus morrendo
simplesmente porque ele não queria ver o seu mestre sofrendo, mas porque isso iria estragar toda a sua fantasia de glória e poder criadas na sua própria mente. Todo o seu progresso como líder dos seguidores do Messias não podia ser rompido aqui. Pedro estava determinado a fazer com que Jesus fosse o Messias político. Veja bem, isso não está na Bíblia, tá? Mas pense comigo, talvez na cabeça de Pedro ele tenha pensado: Jesus é o Messias que nós estamos esperando. Com certeza, ele é. Ele é realmente diferenciado e é o Filho de Deus. Mas ele precisa de alguns ajustes, meu. Ele precisa entender realmente que a função dele aqui na Terra é ser o Messias. Eu acho que é para isso que eu estou aqui. Pedro provavelmente criou várias narrativas para alimentar a sua autoconfiança, a sua força em si mesmo. Quando Jesus estava se aproximando da cruz, ele começou a lavar os pés de todos os discípulos, justamente para mostrar para aqueles homens que a humildade era realmente a mensagem que o Messias estava querendo passar. Porque no meio de tudo isso, os discípulos estavam discutindo quem seria o maior entre eles. Quando chegou na vez de Pedro, ele, para ser diferente, se recusou e depois, quando ouviu a resposta de Jesus sobre a sua recusa, sugeriu que Jesus o lavasse por completo, mostrando que ele ainda não tinha entendido nada do que Jesus foi fazer no mundo. Pouco tempo depois, já bem próximo da crucificação, Jesus diz aos seus discípulos que todos iriam abandonar no momento mais difícil de toda a sua vida. Mas novamente, Pedro, que sempre se mostrava o diferente, disse que estaria com Jesus em qualquer circunstância, inclusive se todos o abandonassem. Então, Jesus diz a Pedro que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, e Pedro aumenta ainda mais a sua narrativa, dizendo que se fosse preciso, ele morreria junto com Jesus. Pouco tempo se passou e o que Jesus disse que aconteceria, aconteceu exatamente da mesma forma. Pedro negou Jesus em 3 ocasiões diferentes, da última vez até blasfemando. E é nesse momento e nessa circunstância, na tão famosa negação de Pedro, que de fato Simão começa a se transformar em Pedro. Pedro saiu dali chorando amargamente, provavelmente se martirizando e sem acreditar no quanto ele ainda era covarde, no quanto ele ainda não sabia nada sobre Jesus. Todo o sofrimento de Jesus, toda a humilhação, toda a crucificação aconteceu e Pedro não assistiu nada disso. Assim como os outros discípulos, toda a sua falsa coragem se transformou em uma covardia extrema. Após a ressurreição de Jesus, Pedro diz aos discípulos que iria pescar, e vários o acompanharam nisso. Provavelmente, na cabeça de Pedro, ele deveria ter pensado: eu não sou nada realmente. Eu vou voltar a pescar porque é só para isso que eu sirvo. Porém, Jesus, ao ver os discípulos no mar, os chamam carinhosamente de filhos, e depois de fazer um milagre, chama Pedro e pergunta: Simão, você me ama realmente mais do que estes? Pedro, provavelmente com a cabeça baixa, sem ter coragem de olhar para Jesus, diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Jesus diz: cuide dos meus cordeiros. Depois, Jesus faz a mesma pergunta e Pedro responde pela segunda vez da mesma forma. Por fim, Jesus pergunta pela terceira vez e Pedro provavelmente se lembra nitidamente que negou Jesus 3 vezes. E nesse momento, ele responde já magoado: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que te amo. Esse texto é particularmente interessante na versão original e grega, porque lá a palavra amor tem outras traduções, e Jesus, nas 2 primeiras perguntas, usa a palavra ágape para perguntar se Pedro ama, e Pedro o responde com a tradução filo. A diferença é que o amor ágape é um amor incondicional, um amor que não espera nada em troca, e o amor filo é um amor que remete a gostar de alguém devido a um apoio mútuo. Porém, na terceira vez, Jesus usa o amor filo, e Pedro meio que diz: o Senhor sabe que eu não te amo com amor ágape, mas o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Posteriormente, Jesus ainda diz que a morte de Pedro iria glorificar a Deus. E sim, o agora Pedro
realmente glorificou a Deus com a sua morte. Depois de ser um dos apóstolos mais importantes para a disseminação do Evangelho, com feitos notáveis como a pregação no dia de Pentecostes, com mais de 3.000 pessoas se convertendo a Jesus, ou o fato da sua sombra curar as pessoas, Pedro agora é preso e condenado à morte no reinado do imperador romano Nero. Pedro, por ser um judeu, foi condenado à morte de cruz, mas quando chegou perto da sua morte, ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus tinha morrido. Se você queria saber quem foi Pedro, essa é a sua resposta. Um homem impulsivo, fraco, egocêntrico, mas que foi alcançado pela graça de Jesus e se transformou em um grande pregador do Evangelho. Aprenda uma coisa: Deus não escolhe pessoas ideais, Ele não escolhe pessoas perfeitas, porque elas não existem. Deus escolhe pecadores como eu e você. Na verdade, não se trata de mim e não se trata de você. Tudo se resume a Jesus. Jesus, o início e o fim.